aqui no Hipermercado BR, rapidamente, de uma atitude que finalmente o governo Lula tomou em relação à China, para proteger um pouco mais o Parque Industrial brasileiro, no momento onde o desemprego começa a subir, as empresas estão contratando menos. Então, por tudo isso, finalmente o Lula resolveu tomar uma atitude, deixando um pouco de lado esse amor, nem sempre tão recíproco, pela China. Deixando de lado esse viés político-ideológico, seja do ponto de vista geopolítico, seja do ponto de vista no BRICS. Bom, o que se tem mais recentemente foi que finalmente não vai haver uma prorrogação dos incentivos fiscais para a importação de componentes para a BYD produzir em CKD ou SKD os seus carros elétricos lá em Camaçari, na Bahia. O Lula conseguiu peitar até o Rui Costa, né? Poderoso ministro baiano, né? que não estava querendo atender o pleito da Anfávia. Né? Não que as montadoras instaladas no Brasil sejam lindas, maravilhosas, elas se beneficiam dos programas de maior embarque de conteúdo nacional nos veículos, por conta também de vastos subsídios que sempre tiveram. Mas agora elas estavam com razão. O número de empregos gerados na Bahia não vai aumentar mais do que se esperaria se houvesse um regime de montagem mais robusto do ponto de vista de conteúdo nacional, e certamente os prazos que a BYD estava anunciando para que esse conteúdo nacional passasse a ser mais robusto, iriam ser prorrogados se não fosse tomada agora essa atitude. Pois bem, então, esse é o ponto. Dias atrás, o Lula também passou a taxar o aço. E aí não só da China, mas também da Índia, que é outro importador que trabalha com um vasto subsídio e empregos muito mal remunerados. Né? Bom, e foi medidas antidumping para um tipo de aço chamado aço pintado, e o aumento de tarifa de importação para 25% de 9 NCM, nomenclatura comum do Mercosul, ou seja, 9 itens do setor siderúrgico. O setor siderúrgico já está sofrendo com os Estados Unidos. Vai beneficiar os de Minas, Gerdau? Sim, né? Mas também vai assegurar um pouco mais de fôlego, porque é impraticável competir com aço chinês, especialmente, numa avalanche de importações que estava vindo, crescendo, que nenhuma dessas empresas se sustentaria. Faltam ainda algumas novas ações, por exemplo, a Michelin fechou sua unidade fabril de pneu no Brasil, e outras empresas do setor também estão em linha de debacle, porque é impossível competir com um pneu chinês, né? Por sinal, barato, mas de péssima qualidade, e eu que o diga que comprei 4 pneus há 6 meses atrás, e já pelo menos 2 estão já quase no aço. Não se trata aqui de protecionismo, de defender, né, o capital nacional 100%. O capital nacional vai embora
deixa de existir assim que as empresas recebem um cheque gordo na frente, como foi o caso da Votorantim, que vendeu a CBA, a Companhia Brasileira de Alumínio, para os chineses. Mas se trata, sim, de uma proteção, porque no mundo como está hoje, o multilateralismo está ficando no segundo plano. E a China sabe muito bem manobrar os seus interesses. O Brasil, que é o maior fornecedor de carne para a China, está tendo que encarar, já desde o 1º de janeiro, uma cota de 1.100 toneladas por ano de carne bovina, uma cota irrisória, que se esgota em pouco tempo. E vai taxar o Brasil em 50% acima daquilo que for essa cota. Não é só o Brasil, mas a medida é para o Brasil, porque é o principal fornecedor. E a China não tem produção nenhuma, praticamente, de carne bovina. É basicamente para proteger o seu plantel e a sua produção de suíno, e saiu da peste suína africana e conseguiu dar a volta por cima em 5, 6 anos, e agora está com um superávit muito alto de volume frente a uma economia que não está sustentando esse consumo. Isso sim pode ser considerado muito mais um protecionismo. O Brasil não precisa ter medo da China. Somos muito dependentes, sim, somos. Soja, carne, como eu já falei, outras proteínas animais e outros produtos que certamente vão continuar sendo muito demandados, minério de ferro, pelos chineses. Mas a China também precisa do Brasil, tanto em volume de consumidores, quanto em necessidade de ter escala de produtos mais baratos para poder atingir uma maior parte da população. Então a China tem no país um grande mercado pela frente. Além disso, também tem um mercado fornecedor de matérias-primas, como, por exemplo, as terras raras, que vão fazer a diferença, né, em algum momento para a produção chinesa de alta tecnologia. E o Brasil vai acabar tendo que negociar com a China, como certamente poderá e deverá fazer com outros operadores desse mercado, sobretudo os Estados Unidos, que muitos querem entrar nesse setor, que é parte de uma disputa geopolítica com a China. Então, essas medidas que foram tomadas mudam um certo paradigma da política comercial brasileira, né, num ano importante, um ano eleitoral, no qual o Lula ou cedeu realmente acreditando, por exemplo, nos alertas de demissões que a Anfávia estava fazendo, porque se não fosse mudar esse regime que favorecia a BYD, havia uma ameaça de que todas as montadoras entrassem nesse processo também de trazer mais componentes importados e entrar também no mercado e no nicho de CKD e SKD. Certamente toda uma cadeia produtiva iria começar a perder escala e perder funcionários. E se não foi por esse lado, e se foi uma medida meramente eleitoral, visando apenas, né, não piorar mais a situação da economia, que não começou bem o ano, e assegurando um pouco mais de emprego, que é o que mais interessa. Por olha só, muito obrigado, até uma próxima.